no direito civil, a prova é objetiva, que está lá aberta para nós, né? E aqui, o professor Felipe, o senhor ainda não definiu, né, a nossa questão de prova, ou definiu na primeira aula? Na primeira aula, são duas desculpa, eu provas perdi. objetivas, com 10 questões cada uma, Tá. E o trabalho em grupo que vai acontecer dia 11. Beleza, perfeito. Fechadinho já. Pena que não é oral. Não, larga a mão desse negócio de... Eu acho que oral é muito complicado, você tem que fazer uma a uma. Acho que é pior. Mas, enfim. Sobre prova oral, tem uma história, eu não sei se é verdade, tá, gente? Isso são mitos e lendas da universidade, dos cursos de Direito. Mas tem uma história de que tinha prova oral para a OAB, antigamente. E aí o cara foi fazer a banca, perguntaram para ele assim, vamos trabalhar com prazo. Você falou, tá bom, beleza. Prazo de recurso de apelação criminal, 2 dias. Prazo de embargo de declaração, 2 dias. Prazo de recurso extraordinário, 2 dias. Prazo de contestação, 2 dias. Mas, doutor, o senhor não sabe nada. O senhor não conhece um prazo, não tem um prazo que o senhor tenha falado. Sim, mas também não vou perder nenhum. Então... Mas, professor, essa questão da prova oral ainda, né, para delegado, prova oral, para promotoria, prova oral, para procuradoria, prova oral. Então, assim, a gente, assim, Delegado alguns já não estão fazendo. Tem Agora, sim, no estado de São Paulo, sim. Estado de São Paulo, sim. Prova oral. Inclusive. Você que é concurseira. Inclusive. Pode, peraí. Inclusive, aqui em São Paulo, professor, para delegado, para escrivão da Polícia Civil e para investigador, tem prova oral ainda. Banca de prova oral, com candidatos atrás assistindo. Opa, eu treino os alunos para prova oral para a parte de português. Ainda tem. São Paulo tem. Polícia Civil do Estado de São Paulo. Prova oral. Certeza. Você trabalha na estratégia, Renata? Não. Eu trabalho pela Unicursos, hoje eu trabalho por minha conta. Né? Por minha conta. Outra dúvida. Ainda pode fazer concurso para delegado sem carta da OAB, sem a carteira? Nunca precisou. Tem que ser bacharel em Direito. OAB não é requisito. Corrija-me, Felipe, mas OAB não é requisito para concurso. Tem que ter 3 anos de trabalho. Como é que é o termo, professor? 3 anos de atividade jurídica, isso. Mas a OAB não é requisito. Não é. Então, aqui no Mato Grosso, eu não vou falar por todos, OAB aqui no Mato Grosso, Goiás e acho que no Pará também, não precisava nem da atividade jurídica. Só a aprovação na faculdade. Na faculdade, o bacharelado, né, professor? Ser bacharel. Isso aí já foi. Mas algumas já estão exigindo prática jurídica, já se discute a possibilidade de exigir OAB. Em São Paulo, salvo muito engano da minha parte, para delegado, sim, a exigência jurídica, a parte jurídica, 3 anos de atividade jurídica. Aqui sim. Para juiz, para magistratura e para promotoria, isso é nacional, isso já está definido em lei nacional, é obrigatório a OAB e os 3 anos de prática jurídica. Aí é básico para todo mundo. Que foi definido na lei orgânica da magistratura, e aí existe uma equiparação entre promotores e juízes, que acabam sendo as mesmas lógicas. Tudo que vale para um, vale para outro. Então, promotores e juízes. Para alguns cargos já se exige a OAB, para a procuradoria em geral, porque, na verdade, o procurador vai ser um advogado estatal, e para a defensoria pública também. Então, tem essas questões. Alguém me perguntou, acho que ontem, se eu já tinha feito curso para juiz, eu acabei não respondendo. Eu fiz um só, para juiz do trabalho. Mas eu desisti. Não, eu acho que magistratura não é para mim. Porque eu não sei se vocês ouviram já o meu podcast particular, e você já deve ter percebido em sala de aula, que eu meio que falo muito sobre muitas coisas.
e a magistratura exige um certo comedimento, tanto a magistratura quanto a promotoria. Você não deve emitir opiniões, você não deve falar sobre as coisas, suas opiniões, porque isso vai, queira ou não, impactar nas suas decisões. Se eu falo contra um político e eventualmente eu tenho que julgar alguma ação que de alguma forma está atrelada a ele, né, a minha posição ela vai ser diferenciada, ela vai ser vista de forma diferente. Então eu não gosto da ideia. Já atuei como advogado durante 3 anos, depois fui nomeado no concurso, optei pelo concurso pela estabilidade financeira, e hoje, meu sonho, estou me preparando, meu sonho é o concurso do Magistério Superior. Meu objetivo é efetivar como professor universitário. Esse é o foco que eu tenho feito de agora. O Oswaldo tinha levantado a mão? Sim, professor, eu falei assim, o ideal seria isso, nesse sentido, do juiz ficar meio que a parte das questões do cotidiano e se ater mais ao que ele está sendo julgado, o que ele está julgando, né? Mas hoje em dia parece que essa não é a nossa realidade, não. É juiz, é promotor, todo mundo dando sua opinião e tacando o dedo, dando tudo quanto é assunto, e muitas vezes e já deixa ele com aquela imparcialidade que ele deveria ter, parece que some, porque ele opina sobre tudo, é igual o Google hoje, todo mundo sabe sobre tudo e ele deixa de ser imparcial, pelo menos no meu ponto de vista. Ele deveria ficar um pouco à parte das questões e se ater mais ao julgamento. Na verdade, não é nem... Eu já libero para você, não é nem de hoje, tá? Hoje, talvez, com as mídias sociais, com o Instagram, a gente veja mais. Mas se vocês forem olhar, pesquisem aí a atuação do Pedro Táxi como procurador e do Julier Sebastião como juiz. E vocês vão perceber que essa atuação política ela já é mais antiga, né? Então, a gente acaba tendo essa participação, que realmente não é bom. Se você quer explanar a sua opinião, se você quer colocar suas posições, principalmente políticas, né? Porque é óbvio que a gente não pode censurar ninguém de falar, mas quando ele se atém à tese do direito, né? Então, assim, procuradores publicam livros, juízes publicam artigos, isso é natural e esperado deles. Quem não se espera muito deles, porque eles trabalham. Mas aí são teses jurídicas. Né? Quando ele parte para questões sociais e principalmente políticas, ele perde essa imparcialidade. Porque quando a gente fala em tese jurídica, a gente está falando no conceito abstrato. E esse conceito abstrato, ele depois vai ser utilizado no caso concreto durante o processo propriamente dito. Mas as questões sociais e políticas, eles são, sim, questões práticas. E aí ele antecipa o juízo de valor que ele faz. A gente fala que o juiz tem que ser imparcial, e é óbvio que a gente espera isso, mas não dá, nenhum juiz vai ser imparcial. Isso não é uma crítica, é uma constatação. Eu já falei em Durkheim aqui, eu vou falar de novo, eu vou ficar me repetindo talvez, mas é verdade. A questão é a seguinte, o Durkheim, ele diz que não existe verdade absoluta, logo não vai haver ninguém que seja completamente isento. Porque existe a visão de uma pessoa sobre um aspecto, sobre um fato, baseado nos seus pré-conceitos, não preconceitos, pré com hífen, né? Seus conceitos que já estão pré-arraigados, ou no que a linguística chama de intradiscurso. Beleza, até aí tudo bem. Juliana, pode falar. Oi, professor. Nada, era só para pedir para você olhar o chat, que eu tenho uma pergunta. Tá, eu vi aqui, eu já ia falar dele. O Misael também tinha levantado a mão. Você ainda quer falar? Eu vi que o senhor tem uma especialização em direito penal e processo penal. O senhor era advogado criminalista? Olha, eu fui advogado durante 3 anos. Advogado em início de carreira não escolhe muito. Vai no que dá. Eu preferia atuar na área criminal. Né? É mais do meu gosto, digamos assim. Eu só nunca me meti com direito tributário e direito previdenciário, porque são áreas que eu não entendo muito. E eu tinha medo de prestar um serviço aquém daquilo que eu gosto. Mas advogado início de carreira, não pode ficar escolhendo muito, não, porque... Professor, mas tipo assim, eu tenho uma dúvida.
Em relação ao OAB, o senhor fez para direito penal? Sim, a OAB eu fiz para direito penal. Ah, entendi. Mas isso não me limita, Sei. tá? Para que vocês entendam, você escolhe um tema para fazer o OAB, mas isso não te limita a atuar só naquela área. Não é igual especialização médica, que você faz a especialização em, sei lá, neurociência, neurologia, você vai ser só neurologista. Se você atuar em psiquiatria, você tem que fazer outra. Não, faz a sua prova na OAB do tema que você achar melhor. Tem gente que prefere fazer de direito penal por ter menos peças. Tem gente que prefere ir por aquilo que está acostumado. Eu vou naquilo que está acostumado. Eu prefiro aquilo que você se sente mais confortável. Coincidentemente, o meu era direito penal e realmente tem menos peças para a gente adivinhar qual é a peça na prova prática. Juliana, você perguntou do que trata a teoria do direito. Eu vou... é porque eu, sinceramente, não olhei a ementa do curso de Rondonópolis das outras disciplinas que não as minhas. Mas, normalmente, o conceito da teoria do direito ele é explicado em IED, da primeira fase. Mas eu não sei se está no caso de vocês, então não sei se o professor trabalhou isso. O que trabalha a teoria do direito? A teoria do direito ela trabalha, em essência, as relações entre sociedade e direito, nessa perspectiva de direito abstrato. Então, eu não vou trabalhar com você, ainda que faça algumas ponderações, algumas colocações para vocês terem um exemplo, mas eu não vou trabalhar com vocês a aplicação prática do direito. A gente ainda está trabalhando no conceito geral do direito e qual a aplicação dele na nossa sociedade. Por isso que, dentro de teoria do direito, ela vai englobar essas, principalmente no começo, nas primeiras aulas, que é o que a gente está fazendo, a gente está na nossa quarta aula de verdade, né? A primeira foi só um bate-papo. É isso mesmo? Quarta aula? Hoje é sexta-feira, né? Não estou perdido ainda não. Então, assim, na nossa quarta aula com o material, a gente ainda está trabalhando as questões mais abstratas. Eu espero começar hoje o conceito de direito objetivo e subjetivo, que, inclusive, já está no slide, que já era para a gente ter começado na minha programação, mas eu não estou reclamando, não, tá? Na verdade, a ideia de trabalhar o conceito de direito ele é essencial, justamente nessa busca de formar um pessoal mais preparado a pensar o direito. Essa é a busca da UNEMAT. Tá? Buscar o conceito genérico do direito, acima de tudo. Então, o que a gente vai entender? A ideia, realmente, é a gente buscar o objetivo disso, da nossa disciplina, da nossa jornada aqui nesses 15 dias, é buscar com vocês a compreensão mais ampla do que é o direito. Uma compreensão mais abstrata realmente do que é o direito. Para que aí, quando vocês aprenderem direito civil, quando vocês aprenderem direito, tanto que a gente, normalmente, teoria do direito nas parceladas é uma das primeiras disciplinas do semestre, para que a hora que vocês forem aprendendo o direito material, vocês entendam, nossa, é disso aqui que o Felipe estava falando lá atrás. Vocês vão começar a fazer esses links, porque vocês vão começar a enxergar no direito mais, digamos assim, pragmático, as noções, as teorias, de onde é que elas surgiram, por que está nisso. Então, realmente, a nossa disciplina ela é bastante teórica, né? Não tinha como deixar de ser uma disciplina chamada teoria do direito, e ela se fundamenta basicamente nesse conceito. Entender o direito, entender a origem do direito, entender a abstração. Só que, se você for olhar a nossa ementa, vocês vão perceber que, à medida que a disciplina vai avançando, a gente vai pegando algumas coisas mais objetivas mesmo, mais pragmáticas. Então, a gente vai estudar também direito objetivo, direito subjetivo. A gente vai dar uma passada em fontes do direito. A gente vai entender algumas questões sobre o direito, como é que fala, o direito material, o direito formal, o que mais que tem aqui? O direito público e privado, que eu já estava me esquecendo também. É isso aí. E aí, isso aqui a gente ainda tem, né?
e vamos... Ai, eu estava esquecendo uma das coisas mais importantes, que é a teoria da norma e do ordenamento jurídico. A gente tem coisas que são amplas. A nossa última previsão de aula, que é lacunas e conflitos normativos, a gente vai ter um conceito mais genérico também. Não, perdão, um conceito mais material, objetivo. A gente vai entender o conflito de normas e as lacunas normativas. Então, assim, a gente trabalha com teoria para que vocês possam atuar na prática mais para frente, de uma forma, nas disciplinas mais práticas, nas pragmáticas, vocês entendam o conceito por trás delas. Pedro, sim, hoje a nossa última aula antes da prova, segunda-feira, está disponível a prova para vocês. Lembrando que a nossa prova vai estar disponível a partir de segunda-feira, 7 horas da manhã, e ela vai ficar disponível até as 7 horas da manhã de terça-feira. São 24 horas que vocês vão ter para fazer a prova. 10 questões objetivas, que vão ter a sua resolução imediata. Então, até, eu acho que a quarta-feira, as notas de vocês já estarão no SIGA. Sim, Amanda. O conteúdo das provas é até o dia de hoje. A prova objetiva é até o que a gente estudar hoje. Se nós conseguirmos, que é o meu objetivo, terminar direito objetivo e subjetivo, a gente para aí. Se a gente terminar antes, a gente para antes. Depois não vai acontecer. Porque se a gente terminar direito objetivo e subjetivo, se terminar daqui 20 minutos isso, acabou também, encerra. Pronto. Então, não vou passar além de direito objetivo e subjetivo. Tá? Noturno, então, teria feriado todo para fazer. É mais ou menos, Juliana. Você vai ter... noturno vai iniciar às 7 da noite e vai ter até às 7 da noite de terça-feira. São as mesmas 24... São 24 horas, mas não são exatamente as mesmas. Tá? Vai ter aula do senhor na segunda, então? Não, não tem aula. Ah, tá. Perfeito. Obrigado. Não teria aula para a gente na segunda-feira. Assim como na segunda-feira, dia 13, também não vai ter encontro síncrono, é só a prova. A ideia é que, se vocês quiserem utilizar o nosso período de aula para fazer a prova, assim, isso é minha ideia, isso é minha concepção. Vocês, vamos começar a disciplina. Ela vai do dia 30 de agosto ao dia 15 de setembro. Tá? Então, todos os dias, de segunda a sábado, nesse período, eu vou reservar meus horários, minha hora, das 7 às 11 da noite, para o nosso encontro síncrono por momento. Então, você tem esse momento do seu dia reservado para o curso, para as aulas. Então, se você quiser usar esse momento para fazer a prova, você usa. Você tem esse momento, que é o momento que vai ter à sua disposição. Se você não quiser usar, ótimo, não tem problema, você folga, vai dormir, beleza. Vai tomar uma cerveja no véspera do feriado. Quem gosta, né? Ou quem pode, não é o meu caso. Sou uma pessoa triste, que eu não posso mais beber cerveja. Então, beleza, tranquilo. Se você quiser usar esse momento, você tem essa disponibilidade, sem mudar a sua rotina. Calhou de, nesse caso aqui, na nossa disciplina, a gente ter um feriado no dia seguinte. Então, e muita gente, quem é servidor público no estado de Mato Grosso, segunda-feira não vai trabalhar, porque o governador já decretou ponto facultativo. Quem é servidor público em outros estados, não sei, mas aí vai depender de cada governador, tá? Então, aí vocês vão ter um dia para fazer. Mas este momento em que vocês já se preparariam para estar comigo, vocês têm à disposição. Tanto que no dia 13, que a gente também tem prova, vai ser a mesma lógica. Tá? Vocês têm compromisso segunda tarde, segunda noite, madrugada, você vai trabalhar de plantão, quem é plantonista, não sei. Mas nessa hora, nesse momentinho que vocês têm, da manhã do dia 13, vocês tinham reservado eles para mim. Então, eu abro mão para vocês fazerem a prova. Esse é o meu conceito, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre... Que a gente Pessoal, desculpa, professor, perdão, a minha conexão caiu, tá? A prova de segunda-feira, o senhor vai também deixá-la aberta até... Não é só o horário da aula, que é às 23 horas, é isso? Isso. Na verdade, é até às 7 da manhã do outro dia. Tá.
Durante 24 horas. Então, tá bom, Um obrigada. período completo de 24 horas a partir Perfeito. das 7 da manhã Uhum. de segunda, tá? Perfeito. Então, Perfeito. tipo, quem é notiva, que gosta de entrar na madrugada, fique Então, à vontade. Vai estar lá disponível. Ok? Lembrando que são 3 tentativas, cada tentativa tem 60 minutos. uhum. Então, e a nota é a maior nota de todas que você conseguir. Então, se você tirou uma nota razoável, eu já vi acontecer, tá, gente? Não tô de sacanagem. O pessoal tirou 7 na primeira tentativa, foi tentar fazer de novo, tirou 4. Não tenham medo, pode, porque vai valer a maior tentativa, maior nota. Professora, uma pergunta. Oi. Nesse ciclo de tentativas, a questão altera ou permanecem as mesmas questões? Então, eu ainda não explorei a funcionalidade do SIGA, se eu consigo Então, porque colocar um nós banco de tivemos. mais questões para usar só 10. Mas Mas o porque que isso vai alterar, aconteceu. isso é um fato. As questões são: cada tentativa vai alterar a ordem das questões, A cada ordem, tentativa tudo vai bem. alterar a ordem das alternativas, e cada tentativa vai alterar como é que fala? Vocês não vão ter a resposta imediata da tentativa. Vocês não vão saber qual questão vocês acertaram e qual erraram. Isso eu sei que eu faço, eu sempre fiz. Justamente, e daí também, assim, 3 tentativas. Você tem 24 horas para fazer. Se eu dou a resposta, né? Vocês erraram a questão 3, só a questão 3. Nas outras não estão certas. Também força um pouco a amizade. Eu tenho que ter o meu lado Darth Vader, eu tenho que ter o meu lado malvado. Então, mas professor, o problema não é alterar a ordem, o problema não é alterar a alternativa, o problema é alterar a questão. Você está fazendo uma prova nova, concorda? Ué, então, o que são? Não são 3 tentativas, são 3 provas Então, distintas. eu não sei se eu posso usar, se eu tenho essa funcionalidade para dizer assim, que eu vou fazer para entrar nesse debate. Se eu tiver essa funcionalidade, aí eu vou pensar se realmente interessa fazer isso. Porque daí não é interessante. Porque aconteceu, professor, desculpa atrapalhar a sua aula, mas aconteceu numa outra disciplina nossa, você vai fazer a segunda tentativa, 1 ou 2 questões são iguais, o resto muda. Então, você não está fazendo tentativa, você está fazendo outra prova diferente. Aí você fere o conceito tentativa, porque mudar a ordem da questão pode. Mudar a alternativa, ok, mas tentativa não é nova prova. Aí você desvirtua o conceito. Como eu não sabia, não sei se tem essa funcionalidade, eu simplesmente nunca tinha pensado o SIGA gerou isso, nós tivemos, e foi uma briga, tá? Nós passamos por isso. Você tem uma segunda tentativa, mas muda a prova? Então não é segunda tentativa, é segunda prova. Desvirtua o conceito. Interessante. Professor, tenta fazer a prova. Quer o meu login? Então, Rafaela, a segunda chamada, como eu deixo 24 horas, eu sinceramente espero que não haja problema de segunda chamada. Eu não gostaria de ter que fazer uma nova prova, tá? Mas, se chegar o caso, a gente vai marcar um dia, vai fazer, a gente vai disponibilizar, só que eu não vou abrir um dia específico para isso. Tá? Eu realmente gostaria que não houvesse. Se chegar ao ponto de haver, provavelmente vai ser uma prova nos mesmos modos. Objetiva, 10 questões, múltipla escolha, a mesma, assim, no mesmo padrão. Não vai ser a mesma prova, lógico, aí força amizade. Então, Beatriz, realmente, essa configuração de mostrar só a sua nota, só quantos acertos você teve, sem mostrar quais são os acertos e os erros, se eu já sei que tem, eu já faço normalmente, é natural. E a Só Amanda... verifique então para a gente, professor, essa questão de gente boa, gerar, né? A Amanda novas gosta de provas, vocês. gerar novas questões. Por favor. Tá, vou. Amanda é gente boa pra caramba. Ela é mais malvada do que eu, professor. Manda a Amanda ficar quieta, por favor. Eu, hein? Hashtag te adoro, viu, Amanda? Vamos morrer amigo. Então, retomando a nossa aula, né, que a gente tem que seguir,
a gente tem o direito como um fenômeno social. A gente estava falando sobre o conceito de teoria do direito. O direito é, acima de tudo, um... peraí, antes da gente começar, tem mais alguma questão sobre a prova? Né? Encerrar a conversa? Se tem mais alguma questão sobre a prova ainda, porque é segunda-feira, ainda que feriado, final de semana esteja aí para vocês tirarem dúvidas, mas se a gente quiser resolver aqui agora. Tá, vamos lá, então. Eu não vi, não sei se vocês viram, antes da gente continuar. Provavelmente não viram, porque eu coloquei agora de manhã, no SIGA e no grupo também, um link do Google Drive para vocês acessarem alguns materiais complementares. São livros, são artigos que têm a ver com a nossa disciplina, de forma direta, às vezes, ou de forma menos direta, de forma interdisciplinar, abordando outros aspectos também. Tem um livro que eu coloquei, que são Os Aparelhos Ideológicos do Estado, do Althusser. Eu vou citar para vocês um pedaço que é bem interessante, que é quando ele fala da língua de madeira do direito. Que ele fala de uma língua que é a língua que não se altera. E tem muito interessante o que a gente estava falando ontem, só sobre a questão do... como é que fala? Sobre a questão da terminologia das coisas. Pessoal, se vocês notarem que eu estou meio irregular, estou meio lento, estou meio devagar, estou enrolando as palavras, vou dizer a vocês com muita felicidade, muito orgulho, tomei ontem a segunda dose da vacina. E aí, para evitar febre, essas coisas, eu estou tomando remédio, medicação. Não, eu não estou bêbado, eu não estou drogado, não fumei cannabis, é só remédio mesmo, tá? Ontem eu estava muito ruim, ontem à noite a aula se arrastou um pouquinho por causa disso, estou meio dopadão de remédio, mas está tudo tranquilo. Nossa, interessante, Juliana, né? Casamento, voo. A pergunta que eu faço é: como é que você tem dinheiro para gin e avião no mesmo dia? Só pergunto isso. Só é muita dúvida. Gin? Professor, o senhor esqueceu... Juliana, eu tô brincando, hein? O senhor esqueceu da conversa de outro, que o pai dela é juiz? Brincadeira. Ju, tô brincando. Gin? Gin é bom, mas é caro. Enfim. Retomemos aqui a nossa aula do direito. O direito, ele é, essencialmente, tá? Ele é, de uma forma construtiva, um espelho da sociedade. O direito, como eu disse várias vezes, ele se origina através de normas de conduta da sociedade e da forma como a sociedade vai coexistir. Então, as relações sociais criam normas sociais criam um direito cria Estado, que cria leis. Então, a sequência lógica é mais ou menos essa. Sociedade cria regras de conduta, que criam normas sociais, que criam direito, que criam Estado, que cria lei. Óbvio que não é tão simplista assim, né? Não é tão... a gente não pode reduzir dessa forma, de uma forma tão simplista, mas, de uma forma genérica, é bem isso. Logo, o estudo da sociedade, o estudo social, ele é essencial, ele é condição sine qua non para a gente entender o direito. A gente só consegue entender o direito a partir das relações sociais. Por que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão nas Américas? Justamente porque as relações sociais, ainda decorrentes do Império, ainda decorrentes de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade atrasada intelectualmente e economicamente, estudos daquela época, de 1800 e pouco, principalmente estudos ingleses, disseram que um dos atrasos econômicos da América Latina e principalmente do Brasil são justamente por conta de uma mão de obra barata, né, que é a mão de obra escrava,
impediu a industrialização. E aí é interessante como isso tem correlação com uma frase, que agora eu não me lembro se é do Bill Gates ou do Steve Jobs, quem lembrar, quem souber, por favor, me diga, que ele fala o seguinte, um dos dois falou o seguinte, isso pensa 200 anos depois da escravidão, não, 100 e poucos anos depois do fim da escravidão no Brasil, e ele fala o seguinte, que toda vez que ele tem uma tarefa muito difícil, ele prefere dar a um preguiçoso, porque o preguiçoso vai achar a forma mais fácil de resolver o problema. E aí eu não consigo não linkar isso com as questões da escravidão, porque a partir do momento em que nós não tínhamos uma mão de obra barata, a Inglaterra, principalmente, não tinha uma mão de obra exploratória, ele teve que se virar e começar a fazer as coisas por conta própria. Então, eles tiveram que desenvolver ferramentas, e aí a Revolução Industrial, na concepção de muitos, inclusive de Adam Smith, que na Riqueza das Nações é o pai do liberalismo, foi o Bill Gates que falou, Michael, obrigado, que é o pai do liberalismo econômico, ele fala que é o seguinte, a partir do momento que a gente não tinha essa mão de obra exploratória, ou seja, que o indivíduo teve que fazer as coisas por si mesmo, foi o momento em que ele desenvolveu técnicas para que ele pudesse fazer aquilo com o menor esforço possível e com a melhor produtividade possível. E aí veio a Revolução Industrial. Por que o Brasil é tão atrasado dentro do conceito industrial? Hoje, a gente ainda hoje, 2021, nossa balança comercial ainda é voltada para a exportação de produtos primários. Porque nós vivemos, durante muitos anos, dentro de um conceito de exploração e de mão de obra barata que a gente não precisava desenvolver técnica para aumentar a produção. Então, e aí, depois disso, vieram os colonos europeus, principalmente italianos. Então, a gente não tem... para vocês terem uma ideia, o Brasil é hoje, de longe, o maior produtor e exportador de soja. Acho que isso todo mundo sabe. A gente exporta trilhões de toneladas de soja. E boa parte dessa soja vai para a Europa e para a China. E na Europa, principalmente, ela vira ração para gado confinado, para criação de gado confinado. E aí a gente importa ração para a criação de gado de alta qualidade no Brasil. Ração feita com a nossa soja. Por que a gente não produz a bosta da ração aqui e exporta a ração? Porque a gente ainda vive um sistema colonial, a gente ainda vive, por mais que nós tenhamos um conceito de colonialismo, de evolução, a gente tem exatamente, Amanda, pós-colonialismo. A gente ainda se vê colônia e se entende como colônia, e a nossa política econômica ainda é colonialista. A gente ainda... É óbvio que algumas questões ajudam nisso. Por exemplo, nenhum produtor de soja vai parar de exportar soja, ou vai pensar em beneficiar a soja em território nacional para exportar o produto beneficiado, enquanto houver a Lei Candir, que é literalmente do século passado, que isenta de ICMS produtos de exportação, produtos primários de exportação, e enquanto o Mato Grosso cobra 32% de ICMS. Não vai funcionar, é simples assim. A gente nunca vai conseguir investir em exportação se não houver uma mudança na política tributária, mudança radical, em que a produção industrial seja beneficiada e a produção agrícola para exportação pura não seja taxada. Então, hoje, tudo que a MAGE, que é a maior exportadora individual de soja do mundo, exporta, não entra um centavo de imposto para o Brasil. Ou para o estado de Mato Grosso. Já está na casa do trilhão o dinheiro que a gente perde com esse processo de exportação. Mas a gente precisa evoluir, né, precisa investir, e aí não tem como fugir da regra, a gente tem que investir em educação. Nenhum país do mundo se desenvolveu sem educação. Bom, simples assim. Ou a gente educa a população, ou a gente continua enfiado nessa marra
como disse a Amanda, pós-colonial. E aí, nesse conceito, né, nessa lógica de fenômeno social do direito, a gente tem muitos que trabalham, tá? Essa lógica, mas talvez um dos que mais tenham falado é justamente Karl Marx. Porque Karl Marx, ele enxerga o direito e essas relações sociais do direito numa outra perspectiva, que é a perspectiva econômica. Ele talvez seja o que mais faz esse link. Até Karl Marx, e às vezes até depois de Karl Marx, você via a economia como uma coisa e a sociedade, as relações sociais como outra. Karl Marx foi o divisor de águas. Ele não foi o primeiro que falou, tá? Óbvio que não, mas ele foi o que foi mais contundente e que foi mais objetivo e que, de novo, mais espalhou mais revolucionou o conceito. E ele entende que há uma relação direta entre economia e sociedade. Lógico, também entre essa sociedade baseada na economia e o direito. E aí a gente não tem como não correlacionar com o que está acontecendo hoje, por exemplo. O que é inflação? Inflação é consumo. Você tem alta de consumo, você tem alta de preço. Você tem alta de preço, você tem redução do consumo. E aí você não consegue pagar, o comerciante, principalmente, não consegue pagar os seus custos de produção, porque foi tudo aumentado, e aí vira um ciclo vicioso. A verdade é essa. E aí você desvaloriza a moeda. Quem viveu aí no final da década de 80, no década de 90, e até antes, lembra que centavo não existia. A gente já estava falando em milhão, em bilhão, né? Pessoas com muito dinheiro recebiam bilhões de cruzeiros de salário, já estava chegando no quatrilhão, porque estava muito alto. E aí, quem viveu a virada desse ponto, no início da década de 90, 94, vai lembrar que a gente andava com moeda de 1 centavo. 1 centavo comprava coisas, 5 centavos compravam coisas. Hoje a moeda de centavo deixou de existir. R$1 já não compra mais nada. R$1 nem a fada do dente deixa na cama das crianças, mas é porque é muito pouco. Não compra bala para eles. Por quê? Porque as relações econômicas estão mudando. Então, não tem como a gente falar sobre relações sociais sem falar sobre relações econômicas. Marx disse, inclusive, que o direito é uma a economia, né, o mercado, não, o direito é uma superestrutura que serve aos interesses da economia, que é a infraestrutura. Sem economia, sem relação social. Numa sociedade, principalmente numa sociedade capitalista, que é basicamente toda a sociedade humana hoje, na Terra inteira, para a gente não ser capitalista, você teria que não ter um sistema de compra e venda, mas sim de trocas, e para isso todo mundo deveria ser dono dos meios da sua própria produção, para você ter o que trocar. A gente vê muito isso em livros de apocalipse zumbi. As pessoas garimpam, saem das zonas seguras para ir atrás das coisas, para poder entrar e trocar por coisas, inclusive trocar por serviço. E isso é uma sociedade onde as relações sociais não são de consumo, não são de mercado, apesar de serem de consumo. Mas a gente vive numa sociedade capitalista. É muito raro você ter relações em que não haja o dinheiro. E mesmo quando não há relação de dinheiro, há a relação monetária. Você vai, a minha família é do sul, do Paraná. E aí eles vão briquear. O que é o briquear? É o troca. Vão trocar uma coisa por outra. Mas nesse momento em que eles fazem troca, eles automaticamente dão um valor monetário para aquilo. Porque o valor monetário é a referência.
Quando a gente vai numa sociedade, por exemplo, uma sociedade medieval, bem medieval, no início da Idade Média, você vai ver que eles vão trocar muito pela necessidade. João não conseguiu trocar a vaca dele tão fácil porque as pessoas não tinham necessidade daquela vaca. Aí ele acabou caindo no golpe do vigário e trocou por sementes de feijão. Deu tudo certo para ele no final, mas se aquelas sementes gorassem ou se ele não jogasse onde caía a água, ele jamais ia ter conseguido subir e tal, ele ia ter se dado muito mal. Sim, eu estou fazendo relação de direito e economia com o João e o pé de feijão, uma história de conto de fadas. Me julguem. Elisa, você levantou a mão? Pode falar. Eu fiquei com uma dúvida aqui que o senhor menciona no slide. A palavra direito designa um fenômeno que tem conexão com outro conjunto de fenômenos sociais, que se inscreve no contexto do exercício do poder em uma sociedade. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o racionalismo dogmático ou normativismo jurídico de Hans Kelsen, né? Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender a questão da dogmática, que, salvo engano, está no programa de ED. Vocês fizeram essa correlação da dogmática e da epistemologia? E entenderam a ruptura epistemológica de Bachelard? No silêncio, às vezes no silêncio da manhã. E ED. Tá, então vamos lá. Para a gente entender, a gente tem que entender o conceito de dogmática. O que é dogmática? A dogmática ela é uma corrente filosófica baseada em estruturas pré-concebidas. Então, muito utilizada em religiões, porque elas passam em cima de verdades extremas. Não sei se seria esse o conceito mais correto, mas sim. Então, você tem algo que já está imposto, tá? E a partir dessa impostura, você tem as correlações. Talvez a maior expressão do que é a dogmática seja a frase do Voltaire, penso logo existo, onde ele parte de definições pré-concebidas de que a existência está atrelada ao pensamento, não à simples existência. Então, quando ele fala penso logo existo, o que ele está falando é eu penso, existe uma lógica, uma pré-afirmação. Então, a lógica dogmática é baseada nisso. Quando Kelsen vai estabelecer as suas relações, ele vai estabelecer justamente com base nessas premissas. Estava tentando lembrar o diabo da palavra. Nas suas premissas. E aí, as premissas kelsenianas, elas fazem a dogmática da obra kelseniana, elas fazem uma correlação com ideias que já estão pré-concebidas, tá? E aí, a dogmática jurídica de Kelsen, ela parte com base no juspositivismo. Nesse conceito de que as relações sociais, elas vão ser estipuladas e estabelecidas pelo contrato social, por aquela tese do contrato social. Então, as relações sociais são estabelecidas ali. Particularmente, eu não gosto de usar dogmática para compreensão dos fenômenos sociais e de uma forma geral toda. Eu prefiro ir pelo caminho da epistemologia. Mas claro, né, que tem coisas que a gente não gosta, no entanto, a pirâmide de Hans Kelsen que rege a nossa Constituição, né? Você tem lá no topo da pirâmide a Constituição Federal, depois você tem... Eu aprendi isso em algum momento, né, da minha vida, a pirâmide de Hans Kelsen. E aí a gente tem que entender um pouco da dogmática. Por mais que a gente não goste, é igual tomar remédio. Tem que aprender. Se o nosso ordenamento jurídico adota esse cara, né?
para a gente, eu ia continuar justamente nesse caminho. A dogmática, por mais que eu particularmente não goste, não falo da dogmática jurídica de Kelsen, não gosto do conceito de entender o direito de forma dogmática. Mas o Kelsen, o direito constitucional brasileiro é Constituição Federal, lá na pontinha, não sei se eu aprendi errado, lá na pontinha da pirâmide, aí depois são os estados, e depois na base da pirâmide os municípios. Então, primeiro é a Constituição Federal, depois as Assembleias Legislativas Estaduais, e lá na base os municípios. Eu acho que eu tenho inúmeros livros com isso, mas claro que não existe verdade absoluta, né, professor? É onde eu ia chegar. Kelsen, ele é um dos principais pensadores do direito, não só para a nossa Constituição em si, porque a Constituição é a materialização, mas para o conceito de direito como um todo brasileiro. Na verdade, ele se estabelece já desde a Constituição imperial. Esse conceito de estruturação positivada. Né? Esse conceito o fato de ser um direito positivo já é baseado em Kelsen. Kelsen era positivista, além de ser contratualista. Você precisar estabelecer numa Constituição normas gerais e normas específicas de funcionamento da sociedade, isso faz parte do conjunto ideológico de Kelsen. E o que a dogmática jurídica de Kelsen fala? Você tem esses conceitos pré-estabelecidos, tá? Você tem regras de conduta a serem estabelecidas e você precisa dessas regras de conduta para evitar a barbárie. Basicamente, o que Kelsen diz é isso. A estrutura social ela precisa de controle. É o que a gente falou ontem quando estava falando de positivismo. O ser humano ele é essencialmente um indivíduo instintivo, ele é um animal. Então ele precisa de regras de conduta. Essas regras de conduta são baseadas no positivismo. Então, a lógica que eu fiz da dogmática é justamente aí. A dogmática é o estudo de um tema, o estudo de uma situação, e aí serve para qualquer ciência, inclusive a ciência do direito, baseada em questões pré-concebidas, em dogmas. E o significado da palavra dogmas remete justamente a essa ideia que não pode se furtar. Então, a ideia que o Hans Kelsen faz é que deve haver uma lei maior, e aí nesse contexto ele busca essa lei maior em Thomas Hobbes, no Leviatã, e essa lei maior que normalmente, né, e hoje a gente trabalha com o termo de Constituição Federal, Constituição Estadual, mas essa lei maior é que vai gerenciar todo o restante da estrutura social vigente. E aí, não só a questão do Estado, não só as questões legais, mas também o conceito do direito, que vai impactar nas relações sociais. Então, quando a gente tem na Constituição Federal, seu artigo 3º, a ideia de uma construção de uma sociedade que vai erradicar a pobreza e a desigualdade social, erradicar a pobreza e diminuir as desigualdades sociais, e aí o governo federal implanta um sistema de transferência de renda como Bolsa Família, ele está partindo da dogmática jurídica de Kelsen. Ou seja, ele vai trabalhar com que você falou da pirâmide, e você tem no cume dessa pirâmide uma norma fundamental. Essa norma fundamental, ela é base para todo o resto. Isso é a dogmática jurídica de Kelsen. Por que eu não gosto de trabalhar com dogmática? Aí é a minha opinião. E todo mundo vai ter que estudar Kelsen em algum momento do estudo do direito. Mas por quê? Porque a epistemologia, ela vai atrás da fonte do conhecimento. Que é o que a gente vai trabalhar ainda hoje, se tudo correr bem. Por que a gente vai buscar na Constituição, obrigatoriamente, a construção de uma sociedade justa, livre e solidária? Por que a gente tem que partir de uma ideia kelseniana de que o fato de que está escrito isso na Constituição obriga todo mundo? E não numa construção social
anterior à Constituição e que nos diz que nós precisamos amar. E aí a gente pode até buscar isso no fundo religioso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por que está na Constituição a ideia de uma sociedade solidária? Aí, isso é epistemologia. É buscar a fonte por trás da dogmática. E aí é por isso que eu falo que eu não gosto, eu prefiro não usar a dogmática. Mas a dogmática jurídica de Kelsen é baseada nisso. Você tem um conceito de que a sociedade, o ser humano, o homem, ele é um ser primitivo, ele é um ser instintivo, que vai atuar de forma a seguir suas essências naturais e que, portanto, precisa de uma norma, de uma lei, tá? De uma estruturação que vai ser dada pelo Estado, que vai se materializar com base numa norma fundamental. E Kelsen usa esse termo, norma fundamental. Ele não usa Constituição. A palavra Constituição é uma palavra mais recente, mas que pode se aplicar como norma fundamental. Por quê? Porque a Constituição é uma lei que constitui o país. Pode ser que eu tenha entendido errado ou esteja numa superinterpretação, mas o que me depreendeu conceitualmente é que o Kelsen ele só está fazendo uma hierarquização das normas. O Kelsen não é um demônio, só está hierarquizando, né? Na verdade, ele imagina se ele vou dizer que ele é um demônio, tá? E aí é a opinião de cada um, tal. E Kelsen é um pensador. A gente tem que pensar também no momento em que Kelsen faz os seus estudos. A gente não pode descontextualizar historicamente uma situação. Eu estou falando que eu particularmente não gosto, mas isso é minha opinião. Tá? Não estou dizendo assim, não gostem de Kelsen. Porque o Kelsen ele se prende ao conceito de norma fundamental. Então, ele parte do princípio, mas na época, a gente estava saindo, tem que lembrar disso, de sair de um período em que tudo é muito metafísico, com base na religiosidade, e tudo é muito autocrático, com base nos estados absolutistas, mas ele inscreve um conceito de que a norma fundamental é que vai regir. Mas quem é que faz essa norma? A pergunta que eu faço é quem faz essa norma fundamental? Quem cria essa norma fundamental? De onde é que ela origina? E qual é o objeto de estudo dessa norma fundamental para esse, no caso da Constituição, para esse constituinte? Né? Então, é a crítica que eu faço ao Kelsen. Ele estava errado? Não. Porque errado significa dizer que ele não tem razão nenhuma. A questão é, quando a gente fala em dogmática kelseniana, a gente está falando de um estudo baseado numa coisa muito travada, muito engessada, que é essa pirâmide. Só que a pirâmide, por mais que ela tenha uma hierarquização de normas, e a hierarquia de normas está presente no nosso ordenamento jurídico, mas ele não se atém, por exemplo, ele não funciona em common law. Não funciona na common law, porque não existe a hierarquia de normas. Porque não existe norma. E isso quer dizer que não existe direito na common law? Está entendendo a crítica que eu faço? Mas você pode perceber, pelo próprio slide que está aí, eu não vou ignorar o que Kelsen está falando. Eu não estou dizendo que Kelsen não sabia de nada. Kelsen era um cara muito inteligente. Um cara que teve um pensamento incrível. Esse particular da dogmática é que eu não concordo, eu faço uma crítica justamente baseado nessas ponderações. Mas não quer dizer que eu não estude e não leia ele. E que eu não saiba entender o que ele falou. É justamente por conseguir compreender que eu consigo criticar. Ninguém critica sem conhecer. Se você critica sem conhecer, você está fazendo pré-conceitos. Então, o que o Kelsen disse, que a Elisa citou, é justamente o fenômeno que tem conexão com um conjunto de fenômenos sociais que se inscrevem no contexto de exercício do poder de uma sociedade. Para a gente destrinchar isso aqui, e isso está muito dentro do que Marx fala, o direito, ele é a abstração, ou seja, um fenômeno, que está diretamente correlacionado
com as relações sociais, com esses fenômenos sociais. Esses fenômenos sociais, eles estão ativamente ligados à autoridade, ao exercício do poder. E aí eu vou buscar a questão da microfísica do poder de Michel Foucault, né? E das relações de poder entre as pessoas e a hierarquização. E aí é onde falha o conceito de comunismo de Marx. Porque, como Foucault disse, as pessoas têm uma eterna relação de poder umas com as outras e uma necessidade de estabelecer essas relações de poder. O comunismo extingue as relações de poder. O comunismo, que é o último estágio, digamos assim, o penúltimo estágio político. Então, você não teria uma relação de poder umas com as outras. Mas antes de pensar comunismo, Marx estuda o capital, estuda as relações econômicas. E as relações de poder existentes dentro do capitalismo, elas são exercidas pelo capital, pelo dinheiro, pelo consumo. Aí é que está a questão. Aí é que está as origens. E aí, esse é o pensamento epistemológico de Kuhn e de Bachelard. Tá? Entender as origens, a fonte. Como é estruturada a nossa sociedade? Como é estruturada a nossa Constituição? Quem escreve a nossa Constituição e quem escreve as nossas leis? Quem se elege para escrever as nossas leis? Você não tem nenhum gari que seja deputado. Você tem acho que você tem uma empregada doméstica, que era empregada doméstica, deixou de ser. E são situações extremamente pontuais. Organicamente, o nosso Congresso, eu estou falando especificamente do Brasil, nosso Congresso Nacional, as nossas Assembleias Legislativas, elas são formadas por quem? Profissionais liberais, fazendeiros, grandes produtores rurais e empresários. Se você olhar a composição do Congresso, isso está disponível no site do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, aliás, essa Câmara dos Deputados é extremamente elitista. Por quê? Porque eu vou perguntar para vocês, quem trabalha na iniciativa privada, tem horário para cumprir, que da nossa turma. A gente está com 24 alunos. Quem aqui trabalha na iniciativa privada e tem hora para cumprir, tem jornada para cumprir? As pessoas que são da iniciativa privada, elas têm duas opções quando elas querem se candidatar a um cargo público. Ou elas saem, se afastam, não interrompem o vínculo empregatício, mas elas se afastam sem remuneração, ou elas têm uma redução da jornada de trabalho com a consequente remuneração da redução da remuneração. Então, quem é que vai sair candidato a vereador? Você precisa ganhar menos para isso. Muito poucas pessoas. O servidor público, ele é afastado com remuneração durante o período de campanha. Ele tem direito ao afastamento remunerado. Ou seja, eu, como servidor público, eu posso sair candidato a vereador aqui na minha cidade ao mesmo tempo em que eu continuo ganhando o mesmo salário que eu ganhava antes. Só não vou ganhar os benefícios, os auxílios, que eventualmente eu ganho. Eles estão fora. Eu acho, nem tenho certeza. Ou seja, o impacto na economia da minha família não muda. Não de forma muito grande. Eu posso pleitear. Agora, você tem um fazendeiro que tem não sei quantas mil cabeças de gado. Esse cara pode viajar. Ele pode ser candidato. Eu não posso ser candidato, por exemplo, a deputado estadual. Algo me impede legalmente? Não, eu posso, se quiser. Mas como é que eu vou fazer campanha? Como é que eu vou viajar? Não tem dinheiro. O meu salário eu uso para sustentar a minha família. Se eu tiver que incluir uma conta nessa, é mais difícil. Ah, tem o fundo eleitoral. Tem o fundo partidário, mas ele não custeia tudo. Ele não custeia todas as possibilidades de campanha. Então, hoje, eu não consigo fazer determinadas circunstâncias, uma campanha. Eu não posso me candidatar a presidente, por exemplo. Como é que eu vou viajar o Brasil inteiro? Então, isso limita o acesso. Um empresário, um grande fazendeiro, um cara que não precisa estar no seu local de trabalho todos os dias, ele tem uma possibilidade muito maior. E aí logo,
a gente vai ter uma situação em que essas pessoas com maior poder econômico acabam controlando o poder político, da onde se origina o direito. Então, aqui depende, você está falando do cargo público em eletivos, Amanda? Porque, assim, todo servidor público efetivo pode ser candidato a qualquer coisa. Bom, a partir do momento em que ele se candidata, ele tem um prazo, que acho que em abril do ano da eleição, ele precisa se desincompatibilizar de cargos de confiança. Aquele que é servidor público, que é efetivo e que ocupa um cargo de confiança, ele tem que se afastar. Quando ele começa a campanha, ele tem que se afastar ele é obrigado a se afastar do serviço ativo. É um direito e um dever dele, porque ele ocupa um cargo público, ele tem acesso a uma série de coisas, então, lógico, ele vai ter um acesso maior a uma certa gama de opções. Agora, se você está falando de acumulação de cargos públicos simples, você pode acumular o cargo, um cargo técnico, um cargo direto, com um cargo de professor, 2 cargos de professor e cargos de médico. Fora isso, você não pode acumular 2 cargos técnicos. Oi, Michael, pode falar. Ô, professor, eu não domino bem esse assunto que eu vou falar agora, mas eu queria que o senhor esclarecesse, porque eu vi que estava tendo uma votação na Câmara dos Deputados sobre o sistema distritão e o sistema distrito misto. No caso, ele está sendo bem criticado por causa que ia favorecer as pessoas com maior poder aquisitivo. Aí seria basicamente isso que o senhor está falando, né? Uma professora local, ela não poderia se candidatar porque ela tinha que ter um apoio financeiro para concorrer a um cargo de governadora. Maicon, você pode repetir, por favor? É o direito... O que você falou? O termo? É o sistema distritão, de votação. Distrito misto. Distrito misto. E o que está errado? Na verdade, é distrital misto e distritão. Na verdade, é o seguinte. Hoje, nossa eleição dos cargos do Legislativo, fora do Senado, o Senado ele é majoritário. Assim como os cargos de Executivo, eles são majoritários. Ou seja, quem tiver mais voto ganha, ponto. Não tem discussão. Fechado. Distrital misto e o chamado distritão. Tem um nome oficial, mas o conhecido como distritão. Como é que funciona os cargos do Legislativo proporcionais? Deputados, na verdade, e vereadores. Você tem uma divisão das vagas, das cadeiras, não com base na eleição em si, mas com base na representação partidária. Então, basicamente, o que você faz vamos colocar, são 7 vagas de deputado federal em Mato Grosso. Então, você pega a quantidade de eleitores em Mato Grosso, sei lá, não tem nem ideia de condição, para ser bem honesto. São 8, obrigado. Pega aí, vamos para arredondar a conta. São 800 mil eleitores. E 8 vagas. Você divide 800 mil por 8, cada vaga custa, uma palavra meio... mas cada cadeira custa 100 mil votos. E aí, não é baseado no candidato, mas baseado no partido. Então, o partido que tem 100 mil votos tem uma cadeira. Se ele alcançar 200 mil votos, ele tem 2 cadeiras. E aí, como é que funciona isso na prática? Digamos que o partido A tenha, ao todo, 210 mil votos. Então, ele tem 2 cadeiras. Só que o João, que é o candidato mais bem cotado, ele teve 180 mil votos. Ou seja, ele é o dono da maior parte desses votos. E aí, o Zé, ele fica... Calma, já chego lá, pai. Ele fica mais para trás. Mas ele teve 10 mil votos. Mas ele vai entrar, mesmo que o Michael, do partido B, tenha tido 90 mil votos. Porque o partido do Michael não alcançou os 100 mil votos. E o Zé, que ficou lá para trás, teve só 10 mil, ele vai na esteira do João, que teve 180 mil. O caso mais emblemático que nós tivemos no Brasil desse sistema, curiosamente não foi do Tiririca. Procurem depois o Enéas.
O Tiririca levou, se eu não tiver enganado, 1 ou 2 deputados com ele. O Enéas levou 5. E assim, não são 5 que tiveram uma votação razoável, tá? Para ficar pelo menos ali entre suplentes, se fosse a votação majoritária. O Enéas levou a galera que teve, acho que teve um deles que não teve 1.000 votos. Mas o Enéas disparou, o Enéas teve mais de 500 milhões de votos. O Enéas foi um regaço. Aí o Prona conseguiu uma cadeira absurda. E aí, na proposta de reforma do sistema eleitoral, foram debatidas duas propostas de mudança desse sistema proporcional. Uma é o distrital misto. O que é o distrital misto? Você colocava não mais por partido, mas sim de uma forma majoritária, mas reduzia a área de atuação. Então, vamos colocar deputado estadual. Você não era acho que são 33 deputados estaduais, eu sinceramente não sei de cabeça quantos são, 24, o Oswaldo está sabendo. Então são 24, beleza. No majoritário seriam os 24 mais bem votados. Mas no sistema distrital misto, você pega essas 24 cadeiras e divide pelas regiões do estado. E aí seria proporcional à população e aos eleitores. Então, digamos, a Baixada Cuiabana vai ter 4 vagas. Vale do Jauru, que pega Cáceres, Ponta Lacerda e tal, vai ter 6 vagas. Estou chutando. O Nortão vai ter 12 vagas. E aí, beleza, o Vale do Jauru, que é Cáceres, tem 6 vagas. Os 6 mais bem votados, independentemente de partido, se elegem, mas para aquela região. Então, você garante representação na Assembleia para cada uma das regiões. A mesma coisa aconteceria com as cidades, né? Você teria uma divisão por cidades. Toda a representação, ela seria o mais votado, o mais bem votado, mas sem respeitar partido, respeitando, sim, a divisão. É o que muita gente defende, porque garante representatividade para todas as regiões. E aí você não precisa ir muito longe, porque você não vai concorrer. Né? O cara candidato a deputado em Cáceres, ele não vai concorrer com o cara do Nortão. Então, dane-se dinheiro que o cara do Nortão tem, eu vou concorrer com a galera daqui. Bom, nunca foi para frente essa ideia. Apesar de ser proposta, alguns deputados fora do lifestyle lá não gostarem, nunca foi para frente. Acabou se discutindo o distritão. O que é o distritão? É uma majoritária. Na prática, seria majoritária. São 24 deputados estaduais, os 24 mais bem votados vão. Os 24 que têm mais dinheiro para fazer campanha, para viajar ao Nortão, para ir buscar voto em tudo quanto é lugar, para comprar voto. Eles ganham. Pronto, acabou. Sem problemas. O distritão, ele entrou na reforma política para servir de boi de piranha. A verdade é essa. Ninguém queria o distritão. Nem partido, nem políticos, nem nada. Porque o distritão esvazia os partidos. Os partidos perdem completamente a força. E acaba perdendo fundo partidário. Porque você, de repente, elege os caras que não estão... eles não se coadunam com a lógica do partido. Então, ninguém queria. Ele entrou como boi de piranha para passarem à volta das coligações. É o que o Michael perguntou agora há pouco. O que eram as coligações? Tá? Você pega vários partidos que se unem. E aí, ao invés de o partido comprar, né, a vaga com as votações dos seus deputados, seus candidatos, é a coligação que ganha. Então, você vai juntar, sei lá, o PMDB, o PDT, o Democratas e o Patriota. Aí, digamos que esses todos juntos consigam, né, naquela conta que a gente fez de 800 mil para 8, eles todos juntos consigam 300 mil votos. Beleza. Então, são 3 vagas que eles têm. Mas são 4 partidos, como é que fica? Bom, um já vai ficar de fora. 2, digamos que do PMDB, dessa coligação, os 3 mais bem votados sejam todos do PMDB. Ou seja, só o PMDB vai ter representação, os outros todos ficam de fora. Isso acaba fortalecendo partidos de aluguel.
partidos que o pessoal entra para formar número mesmo. Eles não entram para conseguir, para entender ideologicamente o que é o partido e tal. Não, eles entram para juntar a galera, para receber fundo partidário, para ganhar dinheiro e para eleger outras pessoas, inclusive de outros partidos. Como os partidos, esses partidos de aluguel, que compõem basicamente o Centrão, eles queriam a volta das coligações, e alguns partidos que estavam gostando da ideia de se tornarem independentes de novo, como o PSDB, o MDB, alguns partidos de esquerda também, eles gostaram dessa ideia de ganhar um poder, uma conjuntura de poder, individualmente, sem se vender para outros, eles não queriam. Eles não estavam querendo discutir isso. O resultado acabou sendo que a gente a ideia foi essa, joga o distritão na mesa para causar indignação e para todo mundo se voltar contra, e já que a opção é entre o distritão e a volta das coligações, vamos no menos pior e vamos para as coligações. E voltou às coligações depois de uma única eleição, que foi a última para prefeito. Não, a última para presidente, que não teve coligação. Não deu nem tempo de testar direito. A experiência já foi revogada. Mas foi tudo um jogo político. E isso é o distritão que tentaram passar. O distritão não ia passar. Nunca. Mas ele foi como um boi de piranha para o retorno das coligações partidárias. E como a Beatriz falou, tem a dança das cadeiras. Né? Quer dizer, você vê aí o Rodrigo Maia, que virou um grande contrário ao presidente e tal. Ele era do Democratas, foi expulso, está sendo expulso do Democratas, vai para o PDT e agora fica criticando o Arthur Lira porque não coloca nenhum pedido de impeachment. Ele tinha uns 80 no mundo dele, não fez nenhum. Agora ele tem a cara de pau de criticar o outro. Então Mas, professor, tem isso também que, tipo, no Senado a cadeira é do próprio senador, sim. Na Câmara dos Deputados a cadeira é do partido, né? Então, se eu puser contra o partido, ele perde a cadeira dele. Exatamente. No Senado, por ser majoritário, é da pessoa. Inclusive, daí no distritão, não estava previsto, mas era a próxima ingerência, né? A partir do momento em que fosse aprovado o distritão, poderia ser aprovado a possibilidade de que o cara pudesse trocar de cadeira, trocar de partido, sempre que quisesse, porque ele se elegeu majoritariamente. Não estava na proposta do distritão que foi votada, mas era uma consequência lógica e esperada. Então, acabaram cortando essa ideia. Também por isso, porque os partidos seriam muito esvaziados. Hoje, a gente tem essa estrutura partidária enorme, gigantesca, né? Que faz bem. Né? Então, a gente precisaria de uma reforma política brutal nesse sentido, né? Para reduzir os partidos. Todas as grandes civilizações têm poucos partidos. Os Estados Unidos, salvo engano, ele tem 7 partidos. Ainda que só 2 tenham força para ter representatividade, mas são 7 partidos que tem nos Estados Unidos, se não estiver enganado, tem mais 5 que nunca elegeram governador, acho que uma vez estiveram próximos de eleger um presidente, mas até porque daí o dinheiro lá manda também muito, acaba que eles escolhem por concorrer em determinados estados. É interessante a gente ver isso, porque no Brasil, o Brasil inteiro vota nos mesmos candidatos a presidente. Nos Estados Unidos, não. Tem partido que fala assim, não, eu não vou concorrer lá, não vou concorrer no Havaí, não vou concorrer na Flórida, porque não tem dinheiro para ficar fazendo campanha lá, e lá é reduto do fulano, eu não vou concorrer. Aí não aparece o nome do cara na urna. Não aparece na cédula de votação para ele votar. Lindo isso. Tá? Incrível. Mas eu ia fazer isso em vídeo, e aí acabou dando certo porque ficou um vídeo monstruosamente grande, mas eu quero ver se a partir de outubro eu faço uma série de podcasts naquela plataforma particular minha, né, não de direito, sobre a questão de projetos de reforma política
poderiam ser implantados. Algumas propostas para debater, para pôr em pauta mesmo. E tem algumas, inclusive a redução de partidos. No distrital uninominal, lá se fala nos Estados Unidos? Não sei. Eu conheço alguma coisa das eleições para a presidência mesmo. Não conheço muito as eleições mais localizadas para deputado e senador dos Estados Unidos. Não conheço porque nunca fui atrás, tá? Não é que seja difícil, nada disso. Eu sei mais as regras gerais mesmo. Algumas peculiaridades do sistema que é muito do estranho, na verdade. Porque Ô, professor, se a gente parar para pensar, é indireto o voto. Pode falar, Michael. mas então, os dois são ruins, os dois sistemas que tentaram ser implantados, querendo ou não. Você fala o mais justo é o distrital misto. Sim. Que acabou não sendo votado. Que não vai para frente. Justamente porque ele vai propiciar a mudança no paradigma que a gente tem hoje, a mudança nessa composição orgânica do nosso Congresso, do nosso Parlamento. Tá? Então, ele não... É assim, você tem que votar muitas coisas. Você tem que votar, por exemplo, certo? Seria acabar com a reeleição indefinida de deputados e senadores. Mas, para isso, eles têm que votar uma PEC. Acho que eles vão votar uma PEC para tirar eles do poder? O distrital misto permite que várias pessoas entrem. Pessoas que não fazem parte do status quo do espectro político hoje. Tá? E aí? Você acha que ele vai? Não vão votar. Né? Então é bem complicado a gente falar sobre isso e sobre esses fenômenos. De novo, só para vocês terem uma ideia, se eu não estiver enganado, são 78. Eu tinha esses dados, mas até eu achar vai muito longe. Mas está disponível na plataforma do Congresso. A gente tem aí cerca de 78 deputados que se declaram fazendeiros, produtores rurais. Não chega a 100. Mas a bancada ruralista, a bancada do boi, ela tem mais de 200 deputados. Aí a pergunta que você faz, mas e aí, como é que funciona? Como é que tem... É o quê? Não, são pessoas que se declaram normalmente profissionais liberais, porque eles têm essa profissão, mas o grosso da grana dos caras, né, a essência da grana dos caras, vem do agronegócio. E aí é lógico, eles vão votar a favor do agronegócio. Algo bem curioso que nas coligações eles literalmente trocam. Sim, você pega uma pessoa, por exemplo, que tem uma votação expressiva no país, ou no estado, ou no município, que seja. Você sabe que ele vai ter não é grande o bastante para arrumar uma vaga, arrumar uma cadeira. Mas é grande o bastante para juntar com outros, ele consiga mais uma cadeira. Então, muitas vezes, o que você vai fazer? Você vai ter o partido A. Ele tem um cara muito grande, muito bom. Né? Tem um segundo cara razoável, mas só isso não é suficiente para comprar as duas cadeiras para botar esse segundo cara. Aí você se coliga com o partido B, que tem um cara que tem um volume, ele não vai passar esse segundo cara do partido A, mas ele vai ajudar a comprar essa segunda cadeira. Aí o cara fala, mas eu quero tentar sozinho. Não, então eu vou te dar uma assessoria, eu vou te dar uma secretaria, eu vou te dar sei lá o quê. Eu ouvi uma vez, minha mãe foi candidata a vereadora em 2004. Foi candidata a vereadora em 2004. E aí eu ouvi de na época, candidato a vereador, da mesma coligação que ela, do mesmo grupo que ela, e ele falou, literalmente, eu espero que o prefeito aí me arrume um cargo numa secretaria, porque eu não aguento mais ser vereador, eu já estou em 5 mandatos, vou para o 6º mandato. Eu juro, gente, a minha mãe grudou no meu braço. Ela fechou assim, começou a me puxar para o lado de fora e falou, fica quieto, cala sua boca, você vai estragar minha vida.
e me arrastou, porque ela viu que eu ia lá e ia falar. Então você está fazendo o que aqui? Vai caçar seu rumo. Mas daí a minha mãe não deixou eu falar isso para ele. Fazer o quê? Professor, desculpa interromper. Oi, Renata, pode falar. Desculpa interromper o mote da questão. Só uma questão aqui. Que era o nosso último encontro hoje, certo? Para a prova de segunda, Certo. que a gente estava conversando aqui, para a prova de segunda, nós vamos até direito objetivo e direito subjetivo. É o foco da aula de hoje, certo? Não. O foco da aula de hoje ainda é direito de sociedade. A gente Direito, não chegou em direito. hoje não é direito. Hoje não é isso não é direito direito objetivo e objetivo. direito subjetivo. Direito objetivo e subjetivo é outra coisa. Direito objetivo e subjetivo. O senhor havia dito no comecinho da aula que nós íamos chegar à aula de hoje até direito objetivo e direito subjetivo. Desculpa a pergunta. Então, hoje ainda é sociedade. É o que eu esperava, mas a discussão ficou... Professor, mas deixa a discussão partidária de lado e vai para essa parte para a gente, de direito objetivo e subjetivo. Deixa o partidarismo de lado. O problema é que eu não estou sendo partidário. Não tenho ideia do que é ser partidário. Não é isso, professor. Eu estou falando, o que a gente precisa discutir é o conceito de sociedade. Sim. É só porque o nosso projeto pedagógico de curso é humanista, então a gente tem que ver os dois lados. Nós vemos tanto o lado do marxismo, quanto dos lados políticos neoliberais, keynesianismo, né? Então a gente vai ver tanto, a princípio, lá no nosso projeto, a gente é para ver o Kelsen, né? Não sei, eu acho que também a gente vai trabalhar direito objetivo, subjetivo, direito, Estado e sociedade, né? Que por um acaso também é o mesmo título do livro do Bobbio, e é porque eu estou bastante complicada de entender isso, sabe? Eu sou progressista, eu sou uma pessoa super, pró, várias coisas aí, mas eu queria muito entender direito, Estado e sociedade, direito e poder, direito moral. Por exemplo, segundo Miguel Reale, você tem os concêntricos e os secantes, e aí a moral ela estaria acima do direito. Nos secantes, a moral ela se mistura ao direito, e na visão kelseniana, porque aí me desculpa se o Kelsen incomoda, mas o Kelsen está no nosso código em tudo, ele separa direito e moral, porque o direito ele é coercível e a moral é incoercível, né? Por exemplo, o direito o Estado de Direito ele é coercitivo, né? Uma lei você tem publicada a lei, você tem que cumprir a lei, é coercitivo. Seria isso? Ou eu estou muito perdida? É porque de repente eu leio, né? Mas assim eu tentei ao máximo, humildemente aqui. Eu peço perdão pela minha intromissão. É porque eu só quero entender direito e coação, o cumprimento das regras sociais, que é o cumprimento em relação ao cumprimento das regras sociais, a gente entende direito e sociedade, né? É claro que tem desigualdade de classes, mas isso daí eu estou aberta a depois a gente discutir, mas eu preciso muito dessa fundamentação teórica para depois chegar a essa sofisticação. Então, a ideia é justamente esse debate, tá? A gente entender, porque a gente tem que passar por conceito de direito, conceito de sociedade, conceito de direito, estruturação política, e aí a gente não tem como falar sobre direito como fenômeno social sem falar da ideia de Marx, tá? E aí aqui não está... não é um debate político, não é um debate partidário, não é uma doutrinação, tá? Tá bem longe disso. Não é uma ideia de, se fosse para doutrinar, a conversa seria mais incisiva, inclusive. A ideia aqui é a gente conseguir entender a base para a gente chegar nesse conceito de justiça, chegar no conceito de igualdade e isonomia, que é o objeto dos próximos slides,
para a gente poder, a partir daí, não adianta nada a gente tentar pular para outras coisas. Tá? Então, a gente agora entendeu, não tem como falar do debate sobre direito como fenômeno social de Marx sem falar na organização política brasileira. Por quê? Porque, como a Elisa já mencionou, a nossa estrutura jurídica é kelseniana. A gente tem uma norma fundamental, que é a Constituição. Queira ou não, ela é construída assim, gostando ou não, ela é construída assim. E essa norma fundamental, ela dá os paradigmas de como é que a gente vai funcionar e como é que o direito vai emanar a partir dali. E nessa norma fundamental está escrito que ela vai ser exercida pela representação popular. Como é que é feita essa representação popular? Deputados e senadores no legislativo, vereadores no legislativo, e presidente, governador e prefeito no executivo, eleitos via sufrágio universal, através do voto direto e secreto. Não tem como a gente passar por isso sem passar pelo debate de quem compõe a nosso parlamento. Aí que está a questão. E aí, por que eu faço o debate e faço o questionamento de como é que ele é fundado? Porque daí a gente vai chegar no conceito de justiça. Aí que está. O que é justiça? Justiça, ele pode ser de forma literal, tá? Que é etimológico, pode ser a que está em conformidade com o direito, que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo, ou seja, legal. Ou ainda o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo, e tem a sua derivação do justus, do latim, que é correto, justo. Agora, o que é correto? O que de fato é correto? O que é justiça? E aí eu trago para vocês o artigo 3º da Constituição Federal, que são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, o objetivo, antes de igualdade, inclusive, que está só no artigo 5º, é que você tenha uma sociedade justa, que a gente possa, está no inciso 3º, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. E promover o bem de todos, sem qualquer preconceito. Isso é justiça. E aí eu vou retornar lá na frase do Culture. Seu dever é defender o direito, mas se um dia encontrar o direito com justiça, defenda a justiça. Porque a justiça, ela está para o direito de uma forma que a justiça seja a essência do qual o direito deve, mas nem sempre, decorrer. E aí, para o piano, que traz também o conceito aristotélico, que justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Constante porque ela não pode ser flexível, perpétua porque ela não pode nunca acabar. A partir do momento em que você deixa de dar a cada um o que é seu de direito, o que lhe diz respeito, você perde a noção de justiça. E a justiça é um conceito abstrato, extremamente abstrato, porque vai decorrer da moral e da ética. Da moral, porque cada um vai construir o seu próprio sentido de justiça, seu próprio sentido de justo. E da ética, porque esse sentido individual de justiça vai se desenrolar num sentido geral, social, ético. Mas, muitas vezes, aquele conceito do que é justo para a sociedade, ou seja, do que é ético também para a sociedade, não vai se encaixar no seu conceito moral de justiça. Eu não tenho como pular essa parte. Nem que isso se arraste um pouquinho, porque a gente tem coisas objetivas para falar depois, mas aí, se você não entende a base, você não entende a essência. E aí, para o conceito de justiça, muitas vezes é considerado o conceito de igualdade. Por justiça, ser tratado como igual. Igualdade é distribuir igualmente a todos. E a igualdade está prevista no artigo 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O problema do conceito de igualdade está na presunção de que todos saem do mesmo ponto. Se todo mundo sair do mesmo ponto, todo mundo pode receber a mesma coisa. Vocês assistiram os vídeos que estão presentes nessa aula, os vídeos da Corrida dos Privilégios? Eu postei. Sim, nossa, eu adoro aquele vídeo. Você viu o outro? Eu vi todos. Tem o americano e tem o brasileiro. Eu vi todos, só que eu nunca tinha visto o brasileiro. O vídeo americano já corre na internet faz bastante tempo, eu já tinha visto, estava no salão, quase chorei. Não sei porque eu me senti tocada pelo que falaram no vídeo. Eu gostei muito do vídeo, achei ele muito importante e pertinente, né? Eu vou falar para vocês que se eu tivesse naquela Corrida dos Privilégios, eu ia ser um dos caras que estava mais na frente. Tá? Eu tive educação particular, eu nunca tive... Os problemas são sempre familiares, no meu caso. Eu nunca me preocupei com refeição, nunca passei fome, nunca tive que trabalhar para pagar contas, ainda que durante a minha juventude eu tenha trabalhado, mas eu trabalhei porque eu quis. Ainda que enquanto eu morava com a minha mãe eu tenha pago contas, foi muito mais por um acerto nosso do que por uma necessidade. Eu poderia viver bem, eu teria que aguentar ela no meu ouvido, principalmente o meu padrasto. Mas eu poderia não trabalhar. Mas você conseguir enxergar a necessidade do outro é importante. E aí, talvez, o vídeo brasileiro, ele me traga uma sensação de satisfação muito maior. Porque aí você vê que existem políticas muito grandes de equiparação social. Justiça social é aquilo. É você tratar de forma desiguais as pessoas que são desiguais. O Oswaldo falou que ia estar no final da fila. Pois é, tem muita gente que eu conheço que estaria no final da fila. E se a gente for um pouco mais longe, porque eles trataram de questões mais genéricas. Mas se a gente parar, por exemplo, né, e pensar, você já perdeu o emprego depois de ter sido seu currículo extremamente elogiado, mas foi fazer uma entrevista pessoal e eles te dispensaram? Eu não teria esse problema, mas conheço gente que teria. Você perdeu o emprego porque perguntaram a você se você tem filhos e quem é que vai cuidar desses filhos para você enquanto você está trabalhando? Eu não teria problema, eu daria não daria um passo, eu não perderia pontos, mas eu conheço gente que perderia. Você perderia, caso emprego por ganharia menos porque você é mulher? Você perderia empregos pela sua orientação sexual? Eu não teria nenhum problema disso. Se a gente for mais longe, tem gente que fica mais para trás ainda. Tá? E aí, eu, como a Juliana, eu conhecia muito o vídeo americano já de alguns anos, é um vídeo bem interessante, mas o vídeo brasileiro, eu vi mais recentemente, e aquilo me chamou extrema atenção. E eu não sei se vocês perceberam, todos os vídeos que eu coloquei é material complementar, bom, o vídeo complementar. Esses foram os únicos que eu coloquei. Assista esse primeiro e assista esse depois. Porque os Estados Unidos, ele não tem conceito de justiça social. Tá? É um Estado liberal, é um Estado em que cada um luta por si próprio. A ideia é mostrar para as pessoas mais bem, daquele vídeo é mostrar para as pessoas mais bem avantajadas, que têm prioridades, que o que o outro atrás não tem nada a ver com o mérito dele, tem a ver com o mérito, a construção social, onde eles estão. Mas aí eu não estou criticando os Estados Unidos, tá? Eu estou falando que é uma realidade deles. A lógica econômica e social deles, e a gente volta lá em Marx, é uma, a do Brasil, de alguns outros países, de um Estado mais interventor é outra. Não estou dizendo que eles estão errados, mas que é uma verdade. Então, você não tem programas sociais. Assim, não é que não tem, mas tem muito pouco, o acesso é menor, para as pessoas que estão numa situação mais difícil, a lógica é que cada um se vire mais por conta própria. Eu cobro menos de você, mas você tem mais independência. Você pode fazer mais coisas. E no Brasil é interessante porque o Brasil ele adota uma outra política, que é a política social. É a política de transferência de renda, é a política de você tirar essas pessoas que estão atrás na fila
estão atrás da linha de largada e colocá-las mais para frente. E aí o vídeo brasileiro, a Juliana falou, mas eu chorei também, nos dois. Né? As primeiras vezes em que eu vi o vídeo americano, e quando eu passo muito tempo sem ver, eu choro de novo, né? Sempre foi impactante. Mas o brasileiro, a alegria das pessoas, quando você começa a questionar sobre benefícios sociais, elas vão a ponto de pular para frente. Né? Elas já não estão nem dando passo, elas já estão dando pulinho. E elas estavam lá atrás, elas vão ficando mal. Elas vêm. E é interessante como a maioria é negra. Não sei se vocês repararam, mas a maioria é negra. Né? Muitas mulheres. E isso é muito forte. Tá? Qual é o conceito, então, aqui? É o conceito de equidade. Porque o conceito de igualdade, ele só funciona de fato se você tem o mesmo ponto de partida para todo mundo. Se todo mundo saísse desse mesmo ponto, dar a mesma coisa para todo mundo, dar as mesmas oportunidades para todo mundo, nossa, vai lá em frente. O conceito de equidade, você dá a cada um aquilo que ele precisa. O conceito de equidade, na prática, é tratar de forma desigual as pessoas que são desiguais. E é por isso, por exemplo, que nós temos a Lei Maria da Penha. Porque eu não conheço nenhum homem que tenha sido espancado sistematicamente ou que tenha sido morto sistematicamente pela sua condição de homem. Ah, morreu porque traiu a mulher. Beleza, foi por um fato. Não tem a ver com a sua condição de homem. Eu nunca vi um homem... Tem um vídeo, acho que do Parafernália, não, é do Embrulha para Viagem. Eu vou ver se eu acho depois. Que fala bem isso. Né? Conceito de o homem, que é o homem da casa, né? E é o homem que costura, é o homem que cozinha, é o homem que cuida das crianças, a mulher vai trabalhar. Isso impacta. Professor, muito bom, eu adorei. Então, isso daí é a questão do direito, né? E aí, os costumes do Brasil é o feminicídio e a violência contra a mulher. E aí, o Estado age de maneira coercitiva a corrigir essa mazela social. Por isso que parou de ser um problema privado, né? Do direito privado, e é o Ministério Público que entra contra o agressor para que a vítima não retire a queixa, que antigamente era o que acontecia. Muito bom, não, né? Então, muito bom para a gente poder relacionar direito com a moral, né? Então, o Estado de Direito é coercitivo, porque na sociedade brasileira existe uma frequência muito grande de violência de gênero. É isso? Então, o Estado tem que intervir de maneira coercitiva. Então, o direito, ele é coercitivo. A moral é incoercível. Seria isso? Eu só vou fazer uma questão nessa sua ponderação, que ela está correta, mas você insiste muito na questão da coercitividade. E não é bem assim. Ainda que a moral seja incoercitível, o Estado não age só de maneira coercitiva. Ele age também de maneira assistencialista. Tá? E aqui, assistencialista, a gente tem que perder o preconceito com essa palavra. Assistencialismo não significa esmola. Significa você dar auxílio para quem precisa. Então, o Estado, ele age de forma coercitiva com as imposições da Lei Maria da Penha, onde ele obriga o agressor a não frequentar determinados lugares, ele obriga a distanciamento, mas ele também age de maneira assistencialista ao, por exemplo, criar casas, não tem em todos os lugares ainda, mas criar casas e abrigos de acolhimento para as mulheres vítimas de violência doméstica. Né? Ele age de maneira coercitiva quando impede, proíbe, cria o crime de racismo, né? E pune o racismo de uma forma muito... Eu deveria punir, porque está muito em lei, mas não está na prática. Mas, enfim, está na lei, racismo é crime inafiançável, discriminação é crime. Mas ele também age de maneira assistencialista quando ele cria as cotas raciais. Tá? E eu espero que um dia, é uma proposta que eu já fiz algumas vezes, e nunca achei ninguém para levar à frente, a criação de cotas raciais na iniciativa privada. Porque tem gente que perde emprego na iniciativa privada por causa da cor da pele, era para fazer entrevista. A gente precisa parar com isso. Na África do Sul, né, o Nelson Mandela instituiu cotas raciais também na rede privada,
né? Então é o Estado agindo, né? Porque o apartheid, por exemplo, ele era legal, né? O apartheid ele fazia parte da Constituição da África do Sul, das leis da África do Sul, né? Então nem sempre. E aí a visão kelseniana que Miguel Reale fala, em que o direito e a moral estão separados, é muito válido, né? Porque no direito, por exemplo, lá na lei sul-africana, os afrikaners, que são os sul-africanos de origem holandesa, eles tinham mais direitos do que as pessoas afro, né? Sul-africanas daquele lugar mesmo, né? E eram várias tribos. O apartheid, inclusive, separava algumas tribos, a etnia, né? O termo tribo é incorreto, etnia. Então, por exemplo, a etnia Zulu era uma etnia que era como se fosse capataz, né? Era uma etnia de negros contra outras pessoas negras também. Eles eram geralmente policiais, né? Tudo isso. E aí o Nelson Mandela, na reforma política dele e na reforma jurídica, ele faz isso. Isso a gente estuda em antropologia jurídica, porque a teoria do Franz Boas, né, embasa o apartheid. Claro que, tirando aí, o Franz Boas não é uma pessoa ruim. Quem é ruim é quem distorceu a teoria dele. Exatamente. Se vocês tiverem a oportunidade, quem já assistiu, ótimo. Quem assista de novo, mas quem não assistiu, assista. Filme chamado Estrelas Além do Tempo. Trabalha muito essa questão também da discriminação racial e também feminina na comunidade americana num passado muito recente, né? É na década de 60, não, dos anos 60, meados dos anos 60, numa agência espacial, que é a NASA. Então a gente precisa entender a equidade como essa possibilidade de você tratar as pessoas de forma desigual para que eles cheguem a uma mesma lógica. Tá? E é a base da isonomia. E aqui, para a gente finalizar, eu trago essa imagem, que isso mostra o que é a diferença entre igualdade e isonomia. Você tem 3 pessoas que são diferentes, isso obviamente é uma representação gráfica bem simplista. Você tem 3 pessoas que são diferentes, que sem os caixotes, 2 delas não conseguiriam assistir o jogo, uma conseguiria. Né? Quando tem 3 caixotes, dá um para cada um, você melhora a condição de um não muda muita coisa, mas o baixinho ali continua na mesma situação. Então, o que você faz? Você trata de forma diferente, né? O mais alto não precisa de nenhum, o baixinho precisa de 2. Pronto. E você coloca os 3 no mesmo patamar. Né? E aí tem gente que defende a meritocracia e diz que está tudo errado, que na verdade eles tinham que ter pago o ingresso para assistir o jogo, não tinha nada que assistir pelo muro. Tô brincando. Mas assim, tá, para a gente finalizar, até a aula de hoje, que, deixa eu só conferir aqui no Siga, vai estar nas material da aula do dia 30, da aula do dia 31 e da aula do dia 1º. As apostilas, os slides e o material desses 3 dias, tá? Então, vocês podem basear o estudo de vocês nesse final de semana nesses três materiais. A apostila do dia 30, do dia 31 e do dia 1º. Professor, tem alguém escrevendo aqui no chat, se o senhor poderia agora aproveitar esses minutos finais da aula e fazer um resumo para a gente, bem específico, bem pontual, bem focado, para a prova, por gentileza. Não dá tempo. Mas, assim, basicamente conceito de sociedade, conceito de direito, conceito de justiça, né, as relações sociais que fazem o direito, e conceito de igualdade e isonomia. Amanda, só para a gente encerrar, o conceito de Aristóteles de equidade é você criar condições para que todos cheguem a uma igualdade.
Professora, um pouquinho, desculpa, é que eu e a Renata, nós somos de uma geração, e assim, a gente tem um aspecto de personalidade, Renata também, por favor, me corrija se eu estiver falando por você errado, eu sou muito pragmática. Tem como colocar o tópicozinho lá no grupo? Justiça, igualdade e tal, porque aí, esse final de semana, eu vou sentar e estudar cada conceito. Tá, posso colocar. No final de semana, não, sábado, assim que acabar a aula de João e eu almoçar, aí eu vou começar. Para que vocês, assim, eu posso colocar, mas assim, resumidamente, vocês vão ter um material em PDF que chama Material Complementar 2 pontos apostila, que está, não sei se vocês já viram, que está no SIGA. E são desses 3 dias, do dia 30, do dia 31 e do dia 1º. Esse é o material que vocês precisam, de fato, estudar. Ok? Consegui ser objetivo? Mas eu coloco no grupo também os tópicos para vocês estudarem. Beleza, pessoal? Bom, mais uma vez, obrigado. Me desculpem qualquer coisa. Desculpe algum eventual excesso. E nos vemos dia 8 de setembro. Bom feriado para todo mundo. Até mais. Segunda-feira eu vou... vocês não, de noite eu vou sentar com o vinho e observar vocês fazendo prova. Vendo os resultados que vão surgir. Então, até mais, pessoal.